O tema dessa mensagem é quando menos é mais. E nós vamos tocar em algumas áreas da sua vida que eu quero que você tenha um pouco de atenção nesses dias. Abra sua Bíblia comigo, livro de Provérbios, o capítulo de número 15. Essa série, ela vai servir para nós como introdução, como preparação para um grande desafio que nós queremos encorajar você a participar. Há pouco mais de um ano, eu e um grupo de irmãos aqui, nós temos nos encontrado todas as quintas-feiras aqui para um curso. Eu disse que dia? Eu disse quinta? Não, então esquece quinta, apaga quinta, é terça-feira. Por isso que a Bíblia diz que quem encontra uma mulher encontra uma boa coisa, amém? A minha esposa é uma benção, fica aqui me ajudando a não errar. Então, é terça-feira. Eu tenho encontrado com esses irmãos, nós temos nos encontrado às terças-feiras, para um tempo assim de busca, de melhoria, de investimento na sua vida, de cura, de transformação. E esse encontro, a gente, na verdade, é um processo, é um curso que nós estamos fazendo. E esse curso ele é cíclico, ou seja, são 30 semanas para transformar as nossas vidas, para mudar as nossas vidas. Esse primeiro ciclo que nós fizemos um ciclo fechado com alguns irmãos apenas, para preparar, na verdade, para que o momento que se aproxima possa chegar. Qual momento? Onde nós vamos abrir, na verdade, esse curso para toda a igreja. E essa série, na verdade, ela vai servir para mim e para você como um momento de preparação, de introdução a essa série, para que num futuro próximo você seja desafiado, encorajado e participar, a experimentar um tempo, na verdade, de cura, de transformação para a sua vida. Mas eu quero, na verdade, que você pense comigo ao longo dessas próximas 3 semanas sobre a sua vida e pensar em situações de quando o menos, ele é mais. Fala comigo, quando menos é mais. É isso que nós queremos, na verdade, que você possa avaliar. Por isso, abra a sua Bíblia comigo em Provérbios, capítulo 15, o verso de número 17. Provérbios 15, 17 diz: um prato de verduras ao lado de quem você ama é melhor que carne saborosa junto de alguém que você odeia. Gente, é a Bíblia que está dizendo. Um prato de verduras ao lado de quem você ama é melhor do que a carne saborosa junto de quem você ama. Eu costumo dizer com os irmãos que é o seguinte: a gente vive num mundo aí que a alimentação saudável é necessária e etc e tal, mas parece que tudo que é saudável, ou seja, e tem muitos alimentos que parece que eles não são muito saudáveis, né? E aí eu costumo brincar com os irmãos o seguinte, que tudo que na verdade, ou seja, se for gostoso, parece que não é saudável. Você já teve essa impressão? Sim ou não? Agora, verdura é muito saudável, amém? E tem muitos que gostam, amém? Tem pessoas, inclusive, que fazem a aptidão, na verdade, para se tornarem pessoas que vão se alimentar apenas de vegetais. São saudáveis. Mas olha, aquela carne, na verdade, né, saborosa, tem o seu lugar. Fala a verdade, sim ou não? Sim ou não? Tem, mas o que esse texto está fazendo a gente pensar? Olha, até na verdade, ou seja, um prato de jiló que você fala, de repente você não aprecia tanto. Não, tem gente que gosta, né? É verdade. Mas enfim, a comparação na verdade não é em si o alimento, mas a situação, a circunstância. Ou seja, estar junto de quem você ama é melhor do que estar distante. Estar junto de quem você ama é melhor do que estar no meio de pessoas que você odeia. Mas eu quero avançar um pouco mais no texto de Eclesiastes, no capítulo 7, verso 8. E vai fazer uma outra comparação para a gente pensar. Eclesiastes 7, 8 vai dizer que terminar algo é melhor que começar. Terminar algo é melhor do que começar. A paciência é melhor que o orgulho. A gente começa a pensar, e eu quero na verdade que você pense sobre isso, é muito legal a gente começar as coisas. É muito legal você começar um novo emprego, é muito legal você começar um novo negócio, você começar a realizar um sonho. Mas nós somos pessoas que muitas vezes nós começamos muitas coisas e terminamos poucos.
E o que Eclesiastes está dizendo é o seguinte: olha, o principal na verdade não é apenas começar, mas é como que você vai terminar lá na frente. Eu estou dizendo isso para você pensar na seguinte situação: o bom, o mais, o ter muito é bom, mas nem sempre. É muito bom na verdade ter uma comida gostosa, mas de nada vale ter essa comida gostosa se as pessoas que você ama não estão junto de você. É muito bom começar algo, mas se você não vai concluir, não vai chegar ao final, isso perde o seu valor. Às vezes, o que a gente precisa perceber é que para ter mais amanhã, talvez eu tenha que ter menos agora. É eu perceber na verdade o valor das coisas. Talvez para que as coisas possam acontecer de maneira adequada amanhã, talvez hoje eu tenha que experimentar um momento diferente. Talvez a sua realidade seja que você precise ganhar menos dinheiro hoje, para você ter mais paz, saúde, segurança amanhã. Tudo isso na verdade são decisões que nós precisamos pensar, que nós precisamos avaliar e perceber o seguinte: que nem tudo que é bom para você. Nem tudo que é bom na verdade, que parece ser ideal, é bom para você naquele momento. Uma coisa boa na hora errada é uma coisa errada, não é uma coisa meio boa. Não existe na verdade uma coisa meio boa, não, ou é bom ou é ruim, ou é certo ou é errado. Nós precisamos perceber que em muitas situações, menos pode de fato ser muito mais. Menos pode na verdade representar algo muito maior para você. Nós vivemos um mundo aí que nós recebemos ofertas a todo momento, mas uma oferta espetacular no momento errado pode fazer com que você contraia dívidas, que você estrague outras circunstâncias. Pastor Rick Warren, pastor americano, ele diz que nós precisamos entender que autoestima e patrimônio não são sinônimos. Ou seja, nem sempre ter quer dizer que você é alguma coisa. Que muitas coisas que na verdade às vezes nós buscamos e que nós achamos que nós precisamos de fato possuir aquelas coisas, talvez aquilo na verdade não necessariamente seja um atestado que você é feliz. Quando que nós fazemos isso? O dia que eu conseguir a minha casa eu vou ser feliz. Você consegue e percebe que aquela casa não te faz feliz. Ao dia que eu conseguir tal bem, eu vou ser feliz. Aí você se mata, você investe, você se mata para conquistar, renuncia a um monte de situações, abre mão de coisas que na verdade são muito mais importantes para você, para a sua vida. E quando você consegue, tudo acabou. De que vale uma vida de sucesso? O pastor Josué Gonçalves fala o seguinte: não existe sucesso maior que compense o fracasso da sua família. E às vezes a gente não percebe que para conquistar muitas coisas, nós estamos sacrificando outras. O irmão Ivair, enquanto ministrava a palavra de oferta, ele usou o versículo 33 do capítulo 6, que na verdade ele é extremamente importante para as nossas vidas, repetido na verdade muitas das vezes e pouco praticado. O que Mateus 6,33 vai dizer? Buscar pois em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Ele está dizendo de uma questão de prioridade, de eu perceber na verdade o que é o mais importante. E viver no nosso tempo, nesse tempo presente, é necessário que a gente avalie. Por quê? Porque o mundo está saturado de tanta informação, de tanta coisa, que a gente não consegue muitas das vezes perceber, mensurar o que é a prioridade, o que é o melhor para as nossas vidas. A gente precisa na verdade encontrar um limite, para que possa equilibrar todas as coisas. Você precisa equilibrar na verdade a sua agenda, a sua vida. E talvez o que você está vivendo seja o atestado, na verdade, que você está priorizando coisas que não são o melhor para a sua vida. Existe uma frase que talvez você já tenha usado, ou você já tenha ouvido. E nós somos campeões disso. O
Pastor, que frase que é essa? Se nós podemos simplificar, por que a gente vai complicar? Mas quer saber de uma coisa? Nós complicamos as coisas demais. Nós complicamos as coisas demais, ou seja, e infelizmente, nós tornamos a nossa vida muito mais difícil. Por quê? Porque aquele que nos criou, o próprio Deus, Ele estabeleceu para nós um caminho, para a gente andar, para a gente viver, para a gente direcionar os nossos passos. Mas nós insistimos muitas das vezes a trilhar o nosso próprio caminho, a nossa carreira solo, a nossa forma de viver, e não percebemos que quando fazemos isso, invariavelmente, nós estamos nos afastando daquilo, na verdade, que Deus tem para nós. Agora, nós podemos fazer algo com a nossa vida. Nós podemos, sim, fazer com que a nossa vida ela se torne mais simples. O que a gente precisa fazer? Reavaliar o que nós estamos vivendo. Você precisa, e eu queria te perguntar algumas coisas. Qual que é a essência da sua vida? O que é o mais importante na sua vida hoje? Como que nós podemos, na verdade, quando a gente olha isso, você começa a pensar um monte de coisa, mas como que nós podemos avaliar o que de fato é importante? Como que a gente pode fazer isso, na verdade, de uma maneira prática? É exatamente o que nós vamos fazer. Nós vamos começar nessa série a avaliar, para a gente poder, na verdade, chegar mais longe. Eu estou indo devagar, porque eu quero ir mais longe. Talvez, se você for mais rápido, você pode ir mais depressa, mas você não vá tão longe. Ageu, capítulo 1, verso 17, faz um questionamento. O Senhor faz uma advertência para mim e para você, que faz com que você pense no seu dia hoje. Ageu 1, 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam o que tem acontecido com vocês. Vejam o que tem acontecido com vocês. Ou, na Nova Versão Internacional, esse versículo ele é traduzido da seguinte forma: veja aonde os seus caminhos te levaram. O que você é hoje, o ponto em que você está hoje, é o resultado das suas escolhas, certas ou erradas. O que você, na verdade, vive hoje, por mais que muitas das vezes você tente, na verdade, terceirizar essa responsabilidade, colocar a culpa em tantas coisas, a decisão ela é sempre nossa. Nós estamos aonde os nossos caminhos nos levaram. E aqui, na verdade, a gente olha e pensa o seguinte: quantas coisas boas nós poderíamos ter feito e deixamos de fazer. Quantas coisas erradas também você deixou de fazer, glória a Deus. Mas entenda uma coisa: o nosso caminhar, ele depende sim das nossas escolhas. Filipenses no capítulo 4, o apóstolo Paulo, ele atesta, na verdade, ele diz dessa realidade. Ele diz o seguinte, olha, Filipenses 4, verso 12: sei viver na necessidade e também na fartura. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio ou vazio, com pouco ou com muito. Posso todas as coisas por meio de Cristo, que me dá forças. A nossa força, a nossa vida, ela está no Senhor. O que eu quero, na verdade, ao longo dessas próximas semanas, o que nós precisamos, na verdade, é refletir, na verdade, sobre o nosso caminhar, sobre a nossa vida, sobre o que nós temos feito até agora. Nós vamos tocar 3 áreas da sua vida. Nós queremos desafiar você a reavaliar os seus relacionamentos. Fala comigo, relacionamentos. Queremos que você reavalie o seu comportamento. Fala comigo, comportamento. Me ajuda a pregar, irmão. Quando você repete, você me ajuda a pregar, amém? E por último, na 3ª semana, reavaliar a sua espiritualidade. Fala comigo, espiritualidade. Relacionamentos, comportamentos e espiritualidade. 3 áreas, na verdade, fundamentais para a nossa vida,
para tudo, na verdade, que resume, na verdade, a maioria das áreas que nós estamos envolvidos. E eu quero começar hoje exatamente sobre os seus relacionamentos. Romanos capítulo 12, verso 10, a Bíblia diz: amem-se com amor fraternal e tenham prazer em honrar uns aos outros. Na Nova Versão Internacional vai dizer o seguinte: dediquem-se uns aos outros, tenham o prazer, na verdade, de trazer honra aos outros. O Senhor Jesus, lá em Mateus 24, ele contudo faz uma advertência. Mateus capítulo 24, verso 4, ele diz: Jesus respondeu: não deixe que ninguém te engane. A questão, na verdade, é você pensar o seguinte: como amar a todos e estar atento ao engano de alguns? Como amar a todas as pessoas e estar atento, na verdade, às motivações, às circunstâncias, na verdade, que me rodeiam? Porque olha, você se relaciona com muitas pessoas, e a pergunta que você precisa responder para você nessa noite é o seguinte: com quem você está andando? Quem são suas companhias? Quem são suas referências? Quem, na verdade, ou seja, está caminhando ao seu lado? Os propósitos, os destinos são os mesmos, porque a Bíblia diz que como andarão dois juntos, se eles não estão de acordo? Por isso é importante você perceber como andam os seus relacionamentos. Gente, a gente se relaciona com gente demais. A gente se relaciona com família, com amigos, colegas de trabalho, de estudo, conhecidos, irmãos de fé, chefes. Agora, a gente vive cercado de relacionamento, e as pessoas estão percebendo que o seguinte, que se relacionar tornou-se uma arte, que se você não sabe se relacionar adequadamente, possivelmente você não vai ter sucesso. A gente percebe que uma das áreas de estudo nos nossos dias é exatamente a área dos relacionamentos. E as pessoas lá fora vão chamar isso de inteligência emocional. As empresas estão procurando pessoas que tenham inteligência emocional. Resumindo, que saibam se relacionar, que consigam lidar com as pressões. Às vezes o talento não é tão importante, porque não adianta ter uma pessoa muito talentosa junto de você, se ela não sabe se relacionar. Se ela não consegue, na verdade, desenvolver, trocar 3, 4, 5 palavras sem dar uma bola fora. Agora, na nossa vida, também é importante você pensar e ter inteligência na maneira como você se relaciona. Porque, na verdade, o texto que nós lemos diz o seguinte: que eu preciso me dedicar aos outros, mas ao mesmo tempo eu preciso ter cuidado para que ninguém me engane. Por quê? Porque nós estamos rodeados por pessoas, e nós não percebemos muitas das vezes que essas pessoas nos influenciam, ou de maneira positiva ou de maneira negativa. Por vezes, a gente acaba se complicando nesses relacionamentos. Por vezes, os nossos relacionamentos eles acabam se desgastando. Por quê? Como que nós podemos continuar nos relacionando bem com as pessoas que nós amamos? Pensa bem, quantas pessoas você ama, mas você não consegue se relacionar adequadamente? Quantas pessoas você gostaria, você já teve amigos que hoje, na verdade, vocês nem conversam mais por causa de problemas de relacionamento? Isso, na verdade, não é algo lá de fora, é algo daqui de dentro. É algo, na verdade, do nosso relacionamento. Quantos familiares, na verdade, têm dificuldade entre si? Querido, essa palavra, essa série não é para os que estão de fora apenas, é para nós. Sabe por quê? Porque nós precisamos perceber que se nós estamos vivendo aqui do jeito que nós estamos vivendo, é porque nós estamos falhando nos nossos relacionamentos. E nós precisamos estar atentos nisso. Nós podemos, na verdade, reavaliar os nossos relacionamentos e fazer com que eles sejam mais abençoadores. Nós podemos ser abençoados e abençoar pessoas por meio dos nossos relacionamentos. Pastor, mas como que eu faço isso? Eu quero entregar uma chave, uma regra de ouro para você. Pastor, qual é? Primeira coisa, tenha uma expectativa
realista sobre as pessoas. Por quê? Porque pessoas são pessoas. Tenha uma expectativa realista sobre as pessoas. Há alguns dias, existe um tipo de pessoas que na verdade às vezes se torna assim meio marginalizado, né? Alguns estigmas. Por exemplo, você se dá bem com a sua sogra? Sim ou não? Não responda para mim, responda para você. Você se dá bem com ela? Você se dá bem com seus irmãos? Com seu cônjuge? Com seu pai, com a sua mãe? Deixa eu te dizer, sabe qual que é o problema dessas pessoas todas? Elas são pessoas, como eu e você. Alguém perguntou para mim assim, pastor, mas sua sogra é uma bênção. Gente, minha sogra é maravilhosa. Tudo que ela faz é bom, a começar da minha esposa, amém? Agora, presta atenção, a pessoa que me disse isso, foi assim, ela é uma bênção. Talvez ela está até me escutando agora, né? De vez em quando ela assiste lá, né? Mas olha, eu sei que ela é minha sogra, amém? E que por melhor que ela seja, talvez em alguma hora vai ter atrito. E o que você precisa fazer? Não ter expectativa que vai ser tudo perfeito. Quando as pessoas te decepcionarem, elas simplesmente estão cumprindo o papel de serem pessoas. O seu esposo, a sua esposa vai falhar com você. Senão ele não é humano. Senão ele não é uma pessoa. O problema, na verdade, é como que a gente lida com isso. A gente coloca uma expectativa nos outros que nós não temos sobre nós mesmos. Nós queremos que as pessoas acertem conosco, não errem conosco, não errem conosco. Mas quando nós erramos, o que nós fazemos? Ô fulano, você me perdoa, não foi a minha intenção. Mas quando a pessoa diz para você que não foi a intenção, você fala assim, mas você errou. Não foi a sua intenção, mas você errou. Ou seja, para o outro, nós queremos justiça. É o fato, é o que aconteceu. Mas quando nós erramos, nós queremos na verdade que o outro perceba, olha, não foi a minha intenção. Isso na verdade é do ser humano, e na verdade todos nós fazemos isso e lidamos com isso o tempo todo. Então, querido, eu não sou perfeito, e com certeza eu já errei muito com você em algumas situações, e eu sou digno do seu perdão, assim como a pessoa que está do seu lado também é. E a gente precisa, na verdade, entender o seguinte, o que torna os relacionamentos possíveis não é outra coisa senão o amor. É por isso que eu quero falar com você de alguns princípios que você pode colocar em prática, para que os seus relacionamentos sejam, na verdade, melhorados, para que você possa viver relacionamentos abençoadores, para que você experimente, na verdade, uma nova perspectiva na sua vida, com Deus e com as pessoas. Porque não tem como se relacionar com Deus excluindo as pessoas. É amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a mim mesmo. A espiritualidade não exclui o outro. Amém? Pastor, como é que eu faço? Bom, vou compartilhar alguns princípios. Espero conseguir compartilhar todos no tempo que nós temos. Mas o primeiro deles, fale sempre a verdade em amor. Para que os seus relacionamentos sejam de fato verdadeiros, é necessário que você fale sempre a verdade em amor. O que a Bíblia diz sobre isso? Efésios capítulo 4, verso 15 vai dizer, em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos, cada vez mais parecidos com Cristo, que é o cabeça. Fale sempre a verdade em amor, porque assim a gente se torna parecido com Cristo. No mesmo capítulo 4, verso 25 diz, portanto, abandone a mentira e digam a verdade ao seu próximo, pois somos todos parte do mesmo corpo. O que a gente precisa entender? Que toda verdade, por mais que ela seja realmente verdade, mas dita de maneira dura, sem amor, ela pode deixar consequências terríveis. Conhece aquela pessoa que diz assim, eu sou sincero, eu sou aquela pessoa, eu sou franco. É a mesma coisa, às vezes assim, em alguns sentidos não é franco, a pessoa na verdade é mal educada, a pessoa é insensível, e às vezes nós caímos nisso. Por quê?
Porque para tudo existe, o que a Bíblia diz? Que para todas as coisas existe um tempo determinado. Ou seja, existe um tempo determinado para você falar, ou seja, no lugar certo, na hora certa, da forma certa, com as palavras certas. Pastor, mas como que eu faço isso? É só você substituir isso tudo por amor. É só você perceber o seguinte: olha, o Senhor, Ele tem repreensões duras para nos fazer, mas Ele sempre usa o amor para ser, na verdade, a base, a forma de lidar com as coisas. Existe forma de ser duro e ser amoroso ao mesmo tempo? Existe meio? Lógico que existe. Mas tudo depende, na verdade, dessa forma, da maneira, ou seja, da maneira como nós falamos. Nós precisamos, na verdade, fazer com que as nossas palavras possam levantar as pessoas, não derrubar. É aquela pessoa que vai visitar uma pessoa que está enferma, que está passando por um tratamento, e a pessoa, em vez de trazer, na verdade, uma palavra de consolo, vai trazer uma palavra de condenação. Mas também, da maneira como você está vivendo, como é que vai fazer, Colesterol lá em cima. Mas também, como é que você está se alimentando? O que nós precisamos entender? Existem meios e formas de tratar situações. A primeira forma de você cuidar bem dos seus relacionamentos é com a maneira que você fala. A gente precisa entender o poder que existe na nossa fala. Seja a nossa fala pessoal, escrita, gestual, tudo isso conta. E o que nós precisamos? Nós precisamos clamar ao Senhor: Deus, tenha misericórdia de nós, porque nós falhamos muito nisso. Por quê? Porque nós não procuramos melhorar. A gente olha e fala assim: o meu jeito de falar é esse, pronto. E que Deus está nos tratando, na verdade, para que a gente possa entrar por um caminho de arrependimento e a gente possa melhorar. As pessoas, elas vão falhar com você, por quê? Porque são pessoas e pessoas falham. Agora, o nosso Deus é um Deus de amor e Ele é capaz de nos ajudar a melhorar. Querido, você precisa tomar essa palavra não como algo que te ataca, mas algo, na verdade, que te aponta um caminho para você melhorar. É para diagnosticar o seguinte: eu preciso melhorar. Como eu tenho percebido que em muitas circunstâncias a minha forma de falar mais espalha do que aproxima. Por quê? Porque às vezes a gente está tão focado no problema, tão focado na situação, que a gente esquece o todo. A gente esquece, na verdade, que do outro lado, as pessoas, na verdade, elas têm os mesmos sentimentos que nós. As pessoas se magoam, sentem como a gente sente. E é isso, na verdade, uma das coisas que nós precisamos fazer. Ou seja, ter atenção na maneira como nós falamos. Falar sempre a verdade, fugir da mentira. Eu não preciso mentir, eu preciso falar a verdade. Eu preciso falar a verdade, mas preciso falar a verdade em amor. Eu não pode ser apenas a verdade pela verdade, mas é a verdade em amor. A segunda coisa: jamais caia na ilusão de tentar agradar todo mundo. A gente não consegue agradar todo mundo. Não consegue. E é a Bíblia que diz isso. Gálatas capítulo 1, verso 10, a Bíblia diz: acaso estou tentado a conquistar a aprovação das pessoas? Ou será que procuro a aprovação de Deus? Se o meu objeto fosse agradar as pessoas, eu não seria servo de Cristo. Quem tenta agradar todo mundo se torna escravo de todo mundo. Porque você não pode falar, você não pode dizer, e aí você vive na verdade. Ou seja, eu não posso falar isso, porque se eu falar isso eu vou desagradar, e eu caio na onde? Na mentira. Nem em casa, nem na sociedade, nem na igreja, nem na sua célula, nem em lugar nenhum você vai conseguir agradar todo mundo o tempo todo. Desencana dessa ideia. Pare de ficar vivendo, se justificando para todas as pessoas, se justificando os motivos para os seus amigos. Isso é inútil. Alguém disse que para os seus amigos verdadeiros você não precisa se justificar, porque eles já conhecem você. Para os conhecidos, mesmo que se você justifique, eles não vão acreditar. Então você está perdendo seu tempo.
Tentar agradar a todos é se colocar dentro de uma prisão. E não é isso que Deus te criou para ser. Deus te criou para viver a vontade dEle, o propósito dEle. O que muitas das vezes nós fazemos quando nós queremos, na verdade, agradar todo mundo, nós estamos mostrando, na verdade, que nós nos sentimos rejeitados, e para não sermos rejeitados, nós queremos a aceitação de todos. Meu irmão, não ceda, sabe por quê? Não ceda na tentação de agradar, porque a maioria das vezes, quando você tenta agradar as pessoas, você foge do que é correto. Você tem que, na verdade, procurar fazer o que é correto, independente se isso agrade A ou B. Em primeiro lugar, eu agrado a Deus, depois eu agrado as pessoas. Em primeiro lugar, eu procuro, na verdade, o que é correto, e a Bíblia diz que a palavra de Deus é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Jesus está apontando para nós o nosso caminho, mas o tempo todo nós estamos tentando dar uma melhorada nisso. Uma melhorada para quê? Para que as pessoas não nos julguem, para que as pessoas não nos cancelem, para que as pessoas não nos tenham como pessoas religiosas, pessoas fanáticas. Não! Fazer o certo, na verdade, vai trazer vida para você. O que a Bíblia diz? Que nós devemos transformar a nossa maneira de pensar, tomando como base a palavra de Deus. Para quê? Para que a gente possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não tem como eu viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus se eu procuro agradar todo mundo, se eu procuro, na verdade, viver à margem disso tudo. Eu não posso fazer isso. A terceira decisão que eu preciso ter é decidir, na verdade, amar e a servir as pessoas de sua vida. Amar e servir as pessoas que fazem parte da sua vida. Provérbios capítulo 17, o verso 17, ele diz o seguinte: o amigo é sempre leal, e um irmão nasce na hora da dificuldade. O que nós não percebemos, muitas das vezes, é que nós estamos correndo atrás daquelas pessoas que nós achamos que vão ser tudo para nós. E a gente abandona valores, abandona princípios, tudo em busca, na verdade, da aprovação das pessoas, e nós não percebemos. E quando a dificuldade vem, é aí, na verdade, que nós percebemos quem são aqueles que estão ao nosso redor. A gente precisa entender o seguinte: é necessário a gente amar e servir as pessoas que fazem parte da nossa vida. Você precisa simplificar essa realidade, pensando no seguinte: olha, você não precisa ter expectativa em relação aos outros. Você não precisa, na verdade, ter expectativa, e a sua expectativa, na verdade, não pode ser naquilo que você vai receber, mas naquilo que você vai dar. Porque o que você planta, você colhe. Se você planta amor, dedicação, o que você acha que você vai colher? Ai, pastor, mas na minha experiência não foi assim. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus não fica devendo nada para ninguém. E cada semente, ela tem o tempo certo para ela germinar, amém? Você precisa simplificar essa realidade. Por quê? Presta atenção. O egoísmo transforma a vida num fardo. O egoísmo transforma a vida num fardo. E é isso, na verdade, que as pessoas estão fazendo. Pensando apenas em si, em como se beneficiar, em si mesmas. Estão em si mesmadas, pensando apenas em si. E a vida, logo, fica extremamente cansativa, desgastante. Agora, o altruísmo, a generosidade, ela transforma o fardo da vida. É o que Jesus fez conosco. Vindes todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É você perceber o seguinte: quando você dividir as cargas uns dos outros, é você perceber que a luta que você está passando sozinha, ela seria muito mais fácil se você conseguisse dividir essa vida com outra pessoa, dividir as suas lutas com alguém que vai caminhar junto com você, que vai pagar um preço de oração junto com você. Mas para você ter isso, você precisa ser essa pessoa.
Ou seja, da maneira como, qual que é a regra de ouro lá de João capítulo 8, o que você espera das pessoas, a maneira que você deseja que as pessoas te tratem vocês a elas. Ou seja, eu quero ter uma pessoa que ore por mim, eu quero ter uma pessoa que caminhe comigo, eu quero ter uma pessoa que me ajude. O primeiro passo é começar a fazer isso pelas pessoas, porque dessa forma você vai ser o amigo, você vai ser o irmão das horas difíceis. E quando você for o amigo, quando você vai perceber que à medida que você se dedica ao outro, o Senhor vai colocar pessoas e vai trazer situações para próximo de você, para tratar isso, para transformar esse fardo de vida numa situação relevante. As nossas dores, as dores que nós vivemos, as frustrações que nós vivemos, elas são na verdade um ministério em potencial. É comum você ver uma pessoa que teve dificuldade com drogas, transformado por Jesus, o que ele faz? Ele se torna alguém que transforma o outro. Uma pessoa que teve uma tragédia dentro da sua casa, ele faz o quê? Ele, quando entrega a sua vida por Jesus, vida transformada em Jesus, ele começa a fazer o quê? A curar o outro. Sabe por quê? Porque pessoas machucam, mas pessoas também curam. Deus usa pessoas. Agora, Ele só usa quem está disponível. Você precisa, na verdade, nós precisamos fazer isso, é ter mais expectativa em dar do que receber. Mais do que nunca, esse lugar precisa se transformar, não apenas no lugar de receber, não. Eu não venho aqui apenas para receber, mas eu venho aqui para ministrar, para dar alguma coisa. Eu venho aqui, na verdade, para ser amado, mas também para amar, para levar vida, para transformar pessoas, para tocar a vida de pessoas. Eu não posso vir aqui tão somente para receber. Você precisa entender que Deus quer tocar a sua vida, para que a sua vida seja forma para Ele tocar outros. Mas tudo isso depende de nós. Vença a tentação. Presta atenção. Eu sei que às vezes a gente toca em algumas coisas que são difíceis, mas a gente precisa ser prático em relação ao que a Bíblia nos ensina. Você precisa ter atenção com seus relacionamentos, na forma que você lida, na forma como você se relaciona. Quarto princípio: vença a tentação de misturar amizade com negócios. Vença a tentação de misturar amizade com negócios. Quantas amizades foram destruídas por causa de negócios? Quantas pessoas deixaram de se relacionar porque tiveram um problema exatamente na área dos negócios, nas finanças? A Bíblia fala sobre isso, é lógico. Provérbios 11:15. Olha o que a Bíblia diz: quem aceita ser fiador terá problemas. Quem aceita ser fiador terá problemas. Então, ou seja, a Bíblia está alertando a gente para a gente ter cuidado, para a gente conseguir, na verdade, ou seja, fugir dessa tentação de misturar as coisas. Por quê? Porque nós somos pessoas. Evite pedir dinheiro emprestado para as pessoas que você ama, para os seus amigos. Teve uma época que nós tínhamos uma livraria e uma lanchonete ali. E eu orientava as pessoas dizendo o seguinte: não venda fiado. Não venda a prazo aqui, dá um jeito, cartão e à vista. Por quê? Porque às vezes a pessoa comprava uma coxinha lá fiado, e aí o que acontece? Por alguma razão ela não conseguia pagar, ela não voltava mais na igreja. Já imaginou isso? A gente perder a pessoa por causa de uma coxinha? Você já entendeu o problema disso? É um absurdo, mas existe. A pessoa ficava envergonhada, e aí a pessoa, na verdade, fica constrangida de cobrar, e aí a pessoa, não, já perdoei, não está nem aí, tá? Mas a pessoa que encontra no supermercado, a pessoa vira as costas, muda de corredor, sai correndo. E o relacionamento foi destruído, por quê? Por causa de uma questão menor.
Não peça um novo amigo, uma pessoa que você está conhecendo. Cuide desse relacionamento. Evite que as pessoas pensem que você, na verdade, está querendo se aproximar delas por causa, na verdade, de um desejo oculto, de uma segunda intenção. A gente precisa, na verdade, ter cuidado, porque essas são razões, na verdade, que distanciam as pessoas e nós precisamos ter sabedoria. Não permita, meu irmão, presta atenção, não permita que os seus amigos usem o seu nome ou crédito seu, pelo amor de Deus, porque vai dar problema, uma hora ou outra, e às vezes você tem o prejuízo financeiro, ainda perde um amigo. E aí você olha e fala assim: pastor, mas é relacionamento, a gente precisa ter cuidado, a gente precisa, na verdade, perceber o seguinte: quantas vezes nós não erramos exatamente por causa disso. E qual que é o caminho? É arrepender e consertar. E às vezes as pessoas nos procuram, na verdade, para resolver problemas que estão relacionados exatamente com isso. E aí a gente tem que intermediar. E não é difícil, às vezes, não é simples, não é tão simples assim. Porque muitas das vezes a solução, às vezes você quer ajudar as pessoas e você tem um problema com as duas. E aí como é que você faz? Quinta coisa, nunca prometa o que você não pode cumprir. Eclesiastes capítulo 5, verso 5 diz o seguinte: é melhor não dizer nada do que fazer uma promessa que você não vai cumprir. Não faça votos que você não pode cumprir. Não prometa fazer o que você sabe que não pode fazer. Mas às vezes a gente não tem coragem de dizer: você, muito obrigado, eu não posso. Mas a gente vai e faz. E depois a gente resolve com o problema. Isso é emocional, você precisa vencer isso. Você precisa ser sábio, na verdade, nas suas conversas. Seja sábio na maneira como você conversa com as pessoas. Provérbios no capítulo 15, o verso 23, a Bíblia diz: todos se alegram quando dão a resposta apropriada. Como é bom dizer a coisa certa na hora certa. Sabedoria. Pastor, mas como que eu vou fazer isso? Nós precisamos buscar de Deus. Colossenses no capítulo 4, verso 6, a Bíblia diz que as suas conversas sejam amistosas, agradáveis, a fim de que tenham a resposta certa para cada pessoa. Outra atitude: coloque a sua fé e valores acima dos seus sentimentos. Coloque a sua fé e os valores acima dos seus sentimentos. Porque o nosso coração, ele é enganoso. A gente sente, na verdade, coisa demais, e muito do que a gente sente, na verdade, é a razão pela qual nós quebramos a nossa cara. 1 Pedro capítulo 3, verso 15, diz o seguinte: em vez disso, consagre a Cristo como Senhor de sua vida. E se alguém lhes perguntar a respeito da sua esperança, esteja sempre preparado para explicá-lo. Consagre a Cristo a sua vida. O que quer dizer isso? Colocar Ele em primeiro lugar. Ele é o Senhor da sua vida. Então as minhas decisões, eu não vou orar pedindo assim: Deus abençoe porque eu tomei a decisão de fazer isso. Não. Deus, eu preciso decidir sobre algumas questões. Me ajuda, me dá sabedoria. Inverte a situação, pergunta para Ele antes de você decidir. Considere o que a Bíblia diz a respeito disso. Você vai entrar numa sociedade, você vai entrar num relacionamento, você vai investir na vida de alguém, você vai, na verdade, ou seja, mudar de emprego, você vai mudar de cidade, você vai tomar uma decisão. Eu estou sentindo que é uma grande oportunidade, eu estou sentindo que vai dar tudo certo, é a decisão mais acertada para eu tomar. Mas será que é a vontade de Deus?
será que não contraria os valores de Deus? Essa nova oportunidade de trabalho, ela te afasta de Deus ou ela te aproxima de Deus? Esse novo relacionamento te aproxima de Deus ou te afasta de Deus? Esse novo curso te aproxima de Deus ou te afasta de Deus? É você perceber o seguinte: a sua fé e os seus valores, eles precisam estar acima do que nós sentimos. Cuide para não dormir com ressentimento e acordar com a mágoa. Cuide para não dormir com ressentimento e acordar com a mágoa. Jó, no capítulo 5, verso 2, a Bíblia diz: por certo, o ressentimento destrói o insensato, e a inveja mata o tolo. Ressentimento gera mágoa. Ressentimento gera mágoa, mágoa gera maledicência, e a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo, e as coisas vão se aprofundando. Você dorme magoado, dorme ressentido hoje, acorda magoado amanhã. Você precisa abrir o seu coração a respeito daquilo que você sente com as pessoas. Você precisa abandonar o ressentimento. Pastor, mas é difícil demais. É lógico que é difícil, mas com a força que Cristo te dá, você pode, você consegue. Rick Warren diz que guardar ressentimento é a mesma coisa que tomar veneno e querer que os outros morram. Só vai fazer mal para você. Ressentimento, ele gera escassez, é algo que gera uma secura dentro de você que vai matar os seus relacionamentos. Quantas pessoas você está ressentido, você está magoado? Pastor, mas elas fizeram isso, aquilo, aquilo outro. Não importa o que elas fizeram, são pessoas. E para a gente receber o perdão, a gente precisa perdoar. Pastor, é difícil, eu sei. Mas por último, para que todas essas coisas que eu falei que são difíceis de fazer, todas elas são difíceis, mas a principal delas, coloque Jesus no centro de todos os seus relacionamentos. Fala comigo, coloque Jesus no centro de todos os seus relacionamentos. Gálatas 2:20. Paulo fala para mim e para você: fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo neste corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. O que nos capacita a melhorar os nossos relacionamentos, a tomar muitos desses conselhos, dessas decisões que eu disse, são extremamente difíceis, talvez para todos nós, inclusive para mim. Eu olho para isso tudo e percebo o seguinte: há uma jornada a ser trilhada para que eu possa ser melhor em cada um desses pontos. Mas o ponto principal é colocar Cristo no centro. Sem Jesus, os nossos relacionamentos têm prazo de validade. Sabe até onde vai o seu relacionamento? Até a primeira decepção, até a primeira dor, até a primeira contrariedade. Mas com Jesus, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora, eu vivo nele. Então, as pessoas não estão magoando a mim, magoando a Cristo. A vida que eu estou vivendo é a dele. Então, se ele me amou, se ele me perdoou, eu vou perdoar os outros. Eu vou viver de forma diferente. Pastor, mas isso é difícil demais. Com a força que Cristo te dá, você pode.
Com a força que Cristo te dá, você pode. Fica de pé no seu lugar. Todos esses princípios que eu coloquei aqui hoje não dependem de ninguém além de você para serem colocados em prática. É hora da gente olhar para isso tudo e reavaliar os nossos relacionamentos e perceber o seguinte: opa, eu preciso melhorar. Pastor, mas eu não consigo melhorar em todos de uma vez. Mas quem está te falando para você melhorar em todos de uma vez? O primeiro passo, na verdade, para a mudança é perceber que existe a necessidade de mudança. Eu preciso melhorar. Se não em todos, na maioria deles. Eu preciso. Agora, o que a Bíblia nos recomenda? Provérbios 4, 23. Acima de todas as coisas, guarde o seu coração, pois ele dirige o rumo da sua vida. Guarde seu coração. É por isso que você não pode se deixar contaminar pelo ressentimento, pela mágoa. Guarda, põe isso para fora, coloque isso para fora. Por quê? Porque é assim que nós vamos vencer. O último princípio. Está com dificuldade nesses relacionamentos? Está com dificuldade nos relacionamentos A, B, C e D? Chame Jesus para dentro dele. Chame Jesus para se relacionar junto com você. Fala para ele dos problemas. Em vez de você expor os seus problemas nas redes sociais, fale para Jesus. Encontre alguém que possa te ajudar. Feche seus olhos. O que Jesus quer fazer conosco hoje? Deus quer que você experimente uma nova forma de viver. Deus quer mudar os seus relacionamentos, a forma como você se relaciona com os outros. Só é possível fazer isso se Jesus ele estiver no centro da sua vida. É você extrair aquilo, na verdade, o barulho, as coisas lá de fora, e se concentrar no principal. Qual que é o principal? É Jesus. O relacionamento, na verdade, com os outros, com as pessoas, vai depender do seu relacionamento com Jesus. E o que a Bíblia diz para mim e para você hoje? Apocalipse 3:20. Preste atenção. Preste atenção no que você acabou de ouvir. Preste atenção nessa palavra. Preste atenção nessa exortação toda. Porque o Senhor diz: eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e juntos faremos uma refeição como amigos. Juntos, cearemos juntos. Aleluia. Reavalie seus relacionamentos. Feche seus olhos. Nós vamos, enquanto os irmãos ministram uma canção, eu queria que você fizesse algumas coisas. De olhos fechados. Que você começasse, na verdade, avaliando os seus relacionamentos. Começando pelo seu relacionamento com Deus. Se você se sente distante de Deus, ouça o chamado dele hoje. Se entregue a ele hoje. Se você, enquanto eu ministrava a palavra, se lembrou de pessoas que te magoaram, que você magoou, comece aproximando Jesus dessas pessoas. Como? Orando por elas agora. Orando pelo relacionamento seu. Você está vivendo um problema de relacionamento no trabalho, começa a pedir Jesus para ele se fazer presente lá, ou seja, chame Jesus para esse relacionamento. Chame Jesus para os relacionamentos problemáticos que você tem vivido, que ele na verdade é a resposta. Você sozinho não consegue resolver, mas com a força que Cristo te dá, você pode. É você pensar o seguinte: mas é só isso?
É assim que essa frase, é esse detalhe que muda todo o resto. Sabe qual que é o detalhe da sua vida que vai mudar todo o resto? O detalhe é Jesus. É assim que o menos se torna mais.